Você sabe o que é Política Nacional de Resíduos Sólidos? Sabe qual a forma de tratamento e destinação dos resíduos? Pois então, é sobre esses assuntos que vamos conversar após a vinheta. Nós já conversamos sobre resíduos, já vimos aí a diferença de resíduo, de lixo e de rejeito. E para finalizar o nosso conteúdo do semestre, nós vamos estudar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E com isso, finalizamos então o nosso conteúdo do semestre. O cuidado, a atenção com os resíduos tem sido debatida há muitos e muitos anos, tanto nacionalmente como internacionalmente. E isso nós vimos desde o início do semestre, né? Desde quando nós começamos a conversar aí no início do semestre. Nós vimos aí algumas conferências, né? A Conferência de Estocolmo, a Conferência do Rio, que falam um pouco sobre isso também. E isso tem acontecido por causa da propagação do conhecimento geral, né? E isso aí tem se expandido por causa da consciência das pessoas sobre o meio ambiente e os cuidados que nós devemos ter com o mesmo. Depois de 21 anos de discussão no Congresso Nacional, nós tivemos a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, tá? Que marcou então o início de uma forte articulação institucional, envolvendo então a União, os estados e os municípios, na busca de soluções para problemas na gestão de resíduos sólidos, né? Que tem comprometido aí a qualidade de vida dos nossos brasileiros. Essa aprovação qualificou e deu novos rumos à discussão sobre os resíduos sólidos no nosso país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi aprovada em agosto de 2010. E aí ela tem, né, foi baseada no conceito de responsabilidade compartilhada, né? A sociedade como um todo passou a ser responsável pela gestão ambiental adequada dos resíduos sólidos. E quando nós falamos em sociedade como um todo, nós queremos dizer os cidadãos, os governos, o setor privado, tá? A sociedade em si, todos os patamares têm uma responsabilidade, desde o fabricante, desde a empresa até o cidadão, tem uma responsabilidade em relação ao resíduo sólido, tá? Agora, né, a partir dessa política nacional, o cidadão é responsável não só pela disposição, né, pela arrumação correta dos resíduos que ele gera, mas também é importante que ele repense e reveja o seu papel como consumidor. O setor privado, por sua vez, ele fica responsável, então, pelo gerenciamento ambiental correto desses resíduos sólidos, tá? Pela reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações de produtos que tragam benefícios socioambiental. Já os governos federal, estadual e municipal são responsáveis pela elaboração e implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como os demais instrumentos previstos na PNRS. A procura por recursos no campo de resíduos reflete e espelha na busca da população, que impressiona por modificações, diferenças se manejadas adequadamente. Os resíduos sólidos adquirem valor comercial e podem ser utilizados então em forma de novas matérias-primas ou novos insumos. Todos os dias, diversas matérias são jogadas fora. Embalagens, restos de comida, objetos velhos. Esses tipos de materiais vindos da natureza ou do ser humano são chamados de resíduos.
Alguns materiais podem ser utilizados novamente e são conhecidos como reaproveitáveis. Já aqueles materiais que não podem mais ser usados são chamados de rejeitos. Antigamente, não existiam pessoas responsáveis por tratar os resíduos. Pensando nisso, foi criada a Lei 12.305 de 2010. Essa lei fala sobre a necessidade de cada um ser responsável pelos resíduos que geramos. Também diz que devemos criar menos resíduos e aproveitar o máximo do que pode ser usado novamente. A lei também diz que quem produz mais resíduos deve pagar mais, e aqueles que economizam devem receber alguns benefícios. Além disso, a lei estabelece que devemos participar mais da coleta, dando valor àqueles que trabalham nesse ciclo e tendo responsabilidade com a nossa sociedade e com o meio ambiente. A Lei de Resíduos Sólidos também fala de duas ideias importantes. A primeira é de que todos nós somos geradores de resíduos sólidos, sejam as pessoas, empresas ou governos. O segundo é de que as ações para solucionar os problemas dos resíduos sólidos são chamadas de gestão integrada de resíduos sólidos. Todos nós somos responsáveis pelos resíduos que criamos: consumidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e serviços públicos de limpeza. Devemos ter como objetivos diminuir a quantidade de resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, diminuir os danos à saúde e ao meio ambiente. A Lei 12.305 também diz que aqueles que produzem o lixo, ou seja, os fabricantes, devem pegar de volta os resíduos depois de utilizados para serem reaproveitados. Essa obrigação serve para embalagens de agrotóxicos, pneus, óleos, lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias e medicamentos. É conhecida como logística reversa. Já a limpeza dos espaços públicos, como praças e ruas, é de responsabilidade das prefeituras, assim como a coleta e a destinação dos lixos da nossa casa. Entre esses serviços estão varrer, carpir e transportar, tratar e destinar o lixo doméstico e das ruas. A essas ações damos o nome de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A lei também fala dos tipos de resíduos que temos. Os resíduos secos, que geralmente são reciclados, como as embalagens. Os resíduos úmidos, que podem ser usados para fabricar adubos com restos de comida. Os resíduos tóxicos, que podem fazer mal à saúde, como aqueles que os hospitais jogam fora. E os rejeitos, que não podem mais ser usados. Talvez o mais importante da Lei de Resíduos Sólidos é reconhecer que sempre existiram os catadores e as associações de catadores, e que todos eles são muito importantes na política nacional de resíduos sólidos, gerando emprego e renda e ajudando a conservar nossas cidades e o meio ambiente. O Brasil é um dos poucos países a reconhecer os catadores e as associações como parte fundamental do tratamento de resíduos sólidos. É também um dos líderes na reciclagem do alumínio, por exemplo, e esses resultados só podem ser alcançados através da inclusão desses profissionais. Antes da lei, não sabíamos quem eram os responsáveis pelos resíduos. Com a lei,
os governos e as empresas têm obrigação de incluir esses profissionais no planejamento da coleta e destinação dos resíduos. Por isso, catador e catadora, é preciso lutar pelos seus direitos. Organize associações, informe-se sobre a Lei 12.305, faça manifestações, pressione os governos e as empresas a cumprirem com os deveres. Só assim podemos cuidar da nossa saúde, do meio ambiente e valorizar esses importantes profissionais. Nesse vídeo, então, nós conseguimos ver, né, um pouco sobre essa política nacional de resíduos sólidos. Nós vimos aí que quanto mais gasta, mais paga, né? Quem mais produz o resíduo paga um valor mais alto. Nós vimos também a importância, né, dos catadores. O Brasil foi um dos primeiros aí a ver a importância, a colocar como catadores de lixo, os catadores como profissionais. Nós vimos aí nesse vídeo também a logística reversa, né? Que é onde os produtores, os fabricantes, eles utilizam, eles pegam de volta aquelas embalagens utilizadas. Então, a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Como a população tem crescido muito, como cada pessoa tem utilizado muito, tem gerado muito resíduo, foi necessário fazer essa lei para que a gente pudesse, então, remanejar, para a gente pudesse, então, trabalhar em relação a esse manejo inadequado, né, destes resíduos. Essa política, então, prevê a prevenção e a redução da geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentáveis. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos anos para cá, nós temos visto e temos ouvido falar muito sobre, né, o consumo sustentável, essa palavra sustentável. Hoje em dia nós temos visto várias coisas, né, com essa palavra. Então, com essa política, começou a ter um pouco mais dessa prática desse consumo sustentável. Tá? E também um conjunto de instrumentos para proporcionar aí o aumento da reciclagem, da reutilização. Com o consumo sustentável, nós começamos a reciclar mais, nós começamos a reutilizar mais esses produtos, esses resíduos sólidos, né? E então, com, né, quando aí já tem a parte do rejeito, nós conseguimos ter uma destinação ambiental adequada para esses rejeitos, para esses objetos. Como, né, nós vimos na aula anterior, resíduos sólidos é aquilo que tem valor econômico e pode ser reutilizado, pode ser reciclado, pode ser reaproveitado. Já o rejeito é aquilo que não pode ser utilizado, não pode ser reciclado. Chegou ao fim da sua utilização. Então, essa política nacional de resíduos sólidos, ela institui a responsabilidade compartilhada. Como eu falei com vocês, né, quando a gente viu o vídeo, essa responsabilidade compartilhada, né, dos geradores de resíduos agora faz parte os fabricantes,
os importadores, os distribuidores, os comerciantes, o cidadão. Então, todos aí têm uma responsabilidade. Não é só o governo, não é só quem fabrica. Todas as pessoas têm sua responsabilidade. Então, foi criado com essa política a logística reversa, aonde o fabricante, né, aquele que vai exportar, aquele que consome, e aí volta, né, no fabricante. O que isso acontece? É principalmente com aqueles produtos agrícolas, né, com aqueles produtos de agrotóxicos, que aqui, né, aqueles fabricantes fazem aquelas embalagens, produzem o agrotóxico, vende, exporta, vende, quem consome, aí é necessário voltar com a embalagem para o fabricante. Isso acontece muito, começou a acontecer muito agora, com a Coca também. Antigamente, nós tínhamos aí vários PETs. Hoje, a Coca já tem aí o litro reciclável, né? Aquele litro retornável, onde a gente leva e compra um outro, né? Pega um outro. Essa é a troca, né? E a gente consegue aí comprar um produto num valor um pouco mais baixo. E isso aí foi um modo, né, que foi visto para essa logística reversa. Porque o quanto que a empresa gasta para poder fabricar essas embalagens, quanto que a empresa gasta para poder, né, fazer muitas vezes ou comprar essas embalagens. Então, tendo essa logística reversa, ela vai o quê? Reutilizar aquela embalagem. Ela vai melhorar tanto no seu rendimento como também no na parte ambiental, né? Na preservação aí do meio ambiente. Então, essa política nacional de resíduos sólidos, ela cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões, né? Nós vimos aí na aula, principalmente de saneamento básico, eu já falei um pouco com vocês sobre os lixões, e nós vimos que os lixões, né? Nós temos aí, já era para ter acabado, ter acontecido essa eliminação, esse fim dos lixões, e aí foi feito um novo marco, onde em 2021 seria o ano que acabaria com todos os lixões. Mas nós já estamos em 2021. E aí, o que aconteceu? Realmente, vocês acham que realmente já acabou os lixões? Nós vemos aí, nós conseguimos perceber que essa política ainda tem muita coisa para acontecer. Essa política também institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal, além de impor, então, que os particulares elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, todas as empresas precisam ter esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Quando o fiscal do meio ambiente chega nessa empresa, muitas vezes ele já chega e pede esse planejamento, porque ele precisa, né? A empresa precisa ter para a gente saber como que vai ser gerenciado esse resíduo. Porque se nós produzimos muito, né, resíduo, imagina uma empresa. E o mais interessante, gente, que com essa política nacional de resíduos sólidos, o Brasil ele ficou, né, aí num patamar de igualdade em relação aos principais países desenvolvidos. E aí, inovando, então, né, com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizados, e principalmente com essa logística reversa, né, em relação à coleta seletiva. Esse vídeo ele fala sobre a Semana do Lixo Zero. Essa semana ela sempre acontece na última semana de outubro e no início de novembro, tá? É uma ação que é mobilizada, então, pelo Instituto Lixo Zero Brasil,
tá? E ela é realizada por embaixadores do Lixo Zero, que são ONGs, né, institutos e instituições públicas, projetos aí coletivos, grupos, empresas, ativistas ambientais que participam dessa ação, tá? Todos aí podem criar uma programação para essa semana e conectar então a sua cidade no movimento. O que acontece? São mais de 100 cidades que são, né, mais de 100 cidades que fazem essa programação, que trabalham em prol dessa ação. E em Minas Gerais nós temos 14 cidades participando. Então, assim, poderia ser até maior. Então, é bom as pessoas entenderem, saberem como realmente acontece essa semana e poder participar também. O assunto agora é a Semana Lixo Zero, que vai até o próximo domingo. A ideia do evento, que acontece em mais de 100 cidades do país, é mostrar maneiras de reduzir o lixo e preservar o meio ambiente. E tem programação aqui na região, viu? É em Resende, tudo pela internet esse ano. Veja só. O tema desse ano é Lixo Zero inspira minha cidade, buscando a conscientização de que todo indivíduo é responsável pela solução dos problemas causados pelo lixo. A semana começou dia 23 e vai até o dia 1º de novembro, e a gente preparou uma programação super legal com empreendedores, professores e agentes transformadores da região. A gente ainda vai falar sobre como ressignificar os nossos resíduos, como ter uma casa lixo zero, como fazer cosméticos naturais e como nos conectar com a natureza e com o nosso propósito de vida. Além também de mostrar para vocês projetos incríveis que estão transformando os resíduos plásticos em novos produtos. No g1.com.br/TV Rio Sul você encontra a programação completa da Semana Lixo Zero em Resende. Eu falei com vocês que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei 12.305, ela foi aprovada em 2010. Nós estamos em 2021. Então, nós temos aí 11 anos de política nacional. Nós temos aí 11 anos dessa lei. E nesses 11 anos, que mudou? Para vocês acham que mudou alguma coisa? Realmente aconteceu o fim dos lixões no Brasil? A coleta seletiva, que é uma das coisas que é principal aí nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A coleta seletiva, ela é realmente uma realidade ou só uma expectativa? O que falta fazer para vocês? O que vocês acham? Esses 11 anos mudou alguma coisa? Esse vídeo que nós vamos ver agora é uma reportagem do TV Cultura do dia 31 de julho de 2020. Prestem bem atenção. A Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 10 anos. Considerada inovadora, a lei aprovada em 2010 trouxe avanços, mas ainda não saiu do papel. A produção de lixo aumentou, a reciclagem é baixa e os lixões continuam funcionando. Para onde quer que você olhe, dentro de um supermercado, todo produto tem uma embalagem. E se vai para a casa das pessoas, uma hora essa mesma embalagem acaba na lata do lixo. Separa as garrafas, né, os plásticos, né, os papéis. Na medida do possível, porque onde a gente mora não tem coleta seletiva. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2018 foram gerados no Brasil cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Desse total, 40% foi despejado em locais inadequados por 3 mil municípios. Ou seja, 29 milhões de toneladas foram parar em lixões e outros locais que não contam com medidas para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente. Olha, nós estamos adiando o fim dos lixões há muito tempo. O primeiro prazo era 2014, depois 2018 e 2021. E agora jogamos mais uma vez para frente
com a aprovação do novo marco de saneamento. Ou seja, nós não estamos enfrentando o problema. Nesse mês, a Lei de Resíduos Sólidos completa 10 anos. Quando foi criada, tinha como meta acabar de vez com os lixões e obrigava as prefeituras a criarem aterros sanitários seguros com resíduos que não podiam ser reaproveitados por meio da logística reversa. Ou seja, tudo que a indústria produzisse de resíduos, depois seria obrigada a recolher. Mas até agora, apenas 5% desses resíduos são reaproveitados. Este professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo fez parte da criação da lei. Ele acredita que a meta para acabar com cerca de 3 mil lixões existentes no país até 2021 dificilmente será cumprida. A lei nacional considerava exatamente esses 3 aspectos: a mudança nos hábitos dos consumidores, mudança nos processos produtivos e uma nova forma de atuação do Estado. Infelizmente, isso não aconteceu. O descarte inadequado de resíduos sólidos pode causar sérios problemas à saúde pública e meio ambiente. A maioria das prefeituras municipais ainda não dispõe de políticas públicas para a coleta desses materiais. E a falta de incentivo para a população também acaba sendo outro grande problema. Não existe essa cultura de reciclagem no Brasil. O brasileiro não tem isso, ele vai jogando. Essa reportagem foi ano passado, de 2020. E naquela época eles já falavam que, poderia mudar muita coisa, que muita coisa ainda não saiu do papel. Nós vimos aí o ambientalista falando sobre que provavelmente em 2021 não terminaria, não acabaria com os lixões. Nós já estamos no final de 2021. Vocês acham que realmente mais de 3 mil lixões vieram, acabaram, foram eliminados? Infelizmente. Eu acho que isso daí vai ficar um pouco mais para frente. Nós tivemos aí o novo marco legal e eu acho que vai fazer para poder prorrogar sobre esse fim dos lixões, infelizmente. Imagina se reciclar, produzir de forma responsável e descartar lixo apenas em locais adequados fosse lei. Pois é, na verdade, tudo isso é lei sim. Faz uma década que o Brasil é regido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerada uma das melhores legislações de gestão de resíduos. Mas o que vemos no dia a dia é um abismo entre o que a lei determina e o que é cumprido. Os conceitos da lei já estão bastante maduros, nós podemos dizer que estão permeados em toda a sociedade. Então, conceitos como logística reversa, responsabilidade compartilhada, a questão do compromisso pelo fim dos lixões, pela coleta seletiva e reciclagem, isso já é bastante conhecido. O que nós não conseguimos ainda, efetivamente, é transpor esses conceitos para a prática. Então, o Brasil apresenta valores, ainda indicadores bastante deficitários, em uma série de pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O primeiro deles que a gente pode notar é justamente a questão do aumento na geração de resíduos, e a lei traz ali o indicativo de que a primeira ação, a ação prioritária a ser adotada é a redução na geração. Nós temos ainda índices estagnados de reciclagem. Então, em 2010, quando a lei foi sancionada, tínhamos em torno de 3% de recuperação, hoje temos 4% de recuperação, e realmente o pior gargalo, o ponto mais difícil, está na destinação. A lei foi inovadora ao prever responsabilidade compartilhada. Isso significa que todos os envolvidos no ciclo de produção e consumo de um produto, fabricantes, governos e cidadãos, têm responsabilidades com relação aos resíduos. Por exemplo, o fabricante deve ter logística reversa. O cidadão não pode descartar lixo em qualquer lugar. E os governos precisam oferecer serviços de coleta adequados. A lei também estabelece prioridade de ações. Primeiro vem a não geração, evitar produzir resíduos desnecessários. Depois vem a reutilização de materiais, depois a reciclagem e só depois o descarte, que deve ser feito de forma adequada. Aconteceram avanços importantes, mas o país ainda gera 79 milhões de toneladas de resíduos. A coleta aumentou, hoje é de 92%, mas menos que 60% recebe destinação adequada em aterros.
Os lixões deveriam ter sido erradicados, mas ainda existem em mais de 3.000 cidades. 3/4 dos municípios fazem coleta seletiva, mas em muitos ela acontece apenas em poucos bairros. A lei deixou um ponto muito importante em aberto, que é a sustentabilidade econômico-financeira dessa mudança trazida pela política nacional. Então, quem gera mais resíduo tem que pagar uma conta mais alta, e quem gera menos resíduo faz a separação dentro de casa, é engajado com uma coleta seletiva, participa de uma iniciativa de compostagem, tem que pagar menos. E hoje, infelizmente, o sistema da forma como todo mundo paga igual, porque esse dinheiro sai do cofre público. Não importa de que forma esse engajamento se dá, não importa as ações que o cidadão faz, mas todo mundo acaba contribuindo. E não há benefício, não há bonificação nenhuma para aquele que já tem justamente uma ação proativa para o sistema de gestão de resíduos sólidos. A aplicação da lei era urgente 10 anos atrás. Hoje já estamos em débito com o meio ambiente. No cenário de mudanças climáticas, o preço do atraso vai ser cobrado. A boa notícia é que a implementação efetiva das ações traria bons resultados também para a economia. Nós temos um potencial bastante grande, tanto na questão da reciclagem, na questão da recuperação energética, ou seja, gerar energia a partir dos resíduos sólidos, como também no aproveitamento de orgânicos. Para ter uma ideia de ordem de grandeza, alguns estudos aí de meados de 2014, 2015, indicavam que naquele momento se perdia cerca de 8 bilhões de reais por ano por não se reciclar os resíduos sólidos. Essa aí é uma outra reportagem, tá? É uma reportagem da TV Sul do dia 6 de agosto de 2020. Então, são todas as reportagens mostrando a realidade do que nós temos, né? Aí, em relação à nossa política. Nós temos realmente uma política nacional muito bem estruturada, mas que, infelizmente, não tem saído do papel. Infelizmente, tem muito ainda para melhorar. E uma das coisas que essa política tem, uma das coisas que essa política mostra, fala, né, é sobre as formas de tratamento e destinação do lixo, do rejeito ou do resíduo. Então, com o aumento, com o crescimento, né, da população humana, esse método capitalista, esse sistema capitalista que nós estamos vivendo, né, principalmente aí nas grandes cidades, nos grandes países, o excessivo uso de itens descartáveis vem provocando, então, vem causando aí um avanço, uma evolução no volume de lixo gerado no planeta. Eu coloquei para vocês aí no nosso grupo do Telegram, né, eu até falei isso durante a aula, sobre a postagem do fotógrafo, né, que colocou aí, que fotografou algumas famílias com aquela quantidade de lixo que ela produziu durante uma semana. Muitos falaram que não tinham coragem de fazer essa. Mas uma coisa interessante, né, que eu falei com vocês, vocês já pararam para pensar quanto lixo vocês têm produzido? Qual que é o volume, né, qual é a quantidade de lixo que você produz, que a sua residência produz? Agora coloca aí, vamos, né? Se você produz, quanto o seu bairro vai produzir? E aí a gente vê que o crescimento desse lixo é muito grande, né? Que o Brasil produz muito lixo. Nós vimos aí no vídeo passado que quantas toneladas, mais de 36 toneladas o Brasil produz de lixo. É muita coisa, gente. E para onde que esse lixo todo vai? Com esse sistema capitalista que nós estamos vivendo, onde o que eu tenho hoje, se hoje eu compro um celular, amanhã sai um celular novo, eu quero trocar, eu pego o meu celular e jogo fora, né?
Aí nós temos países onde eles compram uma geladeira, se amanhã sair uma geladeira nova, eles querem trocar, eles pegam, jogam fora. Nós estamos vivendo num sistema, num método muito capitalista, onde quanto maior e quanto mais caro, quanto melhor for, melhor é, né? Se hoje eu tenho um computador e amanhã saiu, se hoje eu comprei um computador, se amanhã saiu um outro, eu quero jogar, eu jogo o meu fora e compro um outro. E isso não tem acontecido só com eletrodomésticos, né? Isso não tem acontecido só com os eletrônicos. Tem acontecido até mesmo com roupas. Quantas vezes as pessoas têm comprado roupa e aí sai uma nova moda, pega tudo aquilo que comprou, joga fora. E muitas vezes não pensa nem mesmo em doar para as pessoas. Então isso tudo aí, esse sistema, né, o aumento da população tem feito com que cresça cada dia mais essa geração de resíduo. Então nós vamos começar a perceber, né, como que deve ser esse descarte desses produtos, né? Nós temos aí a sociedade em si, ela está habituada então nesse consumo descontrolado, né, das coisas, né, de materiais, de utensílios, tá? E aí com isso nós temos descartado os produtos praticamente novos, tá? E isso tem sido considerado normal, tá? Isso tem sido considerado normal. Aí a gente deve parar e pensar, será que realmente é necessário jogar fora aquilo que eu estou usando? Será que realmente não pode, uma outra pessoa não pode reutilizar? Ou realmente eu posso reutilizar isso né, de um outro modo? Então a gente precisa saber mais sobre as possibilidades, né, para o tratamento de lixo é fundamental. Porque eu consigo começar a pensar no que eu posso fazer com aquele resíduo que eu estou descartando. Se aquele resíduo praticamente novo pode ser utilizado de uma outra forma, pode ser utilizado por uma outra pessoa. Então, o inadequado tratamento do lixo representa uma severa agressão para o planeta e ameaça a disponibilidade de recursos para a manutenção da vida. Os resíduos, eles precisam passar por algum tipo de tratamento para que não impactem então negativamente o meio ambiente. Só que se eles não forem tratados adequadamente, vai agredir ainda mais o nosso planeta, vai agredir ainda mais o nosso meio ambiente. Com o resultado desses hábitos consumistas, desses hábitos de descartar as coisas praticamente novas, no Brasil, a poluição causada pelo acúmulo de lixo afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Dessa forma, conhecer as formas apropriadas de tratar o lixo é o primeiro passo para ajudar a combater o problema que nós estamos vivendo hoje, principalmente no nosso país. De acordo com o levantamento da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, anualmente em nosso país são produzidos 79 milhões de toneladas de resíduos. Deste montante, 58,7% recebe o tratamento adequado. Então, de 79 milhões de toneladas de resíduos produzidos, gerados no Brasil, somente 58,7% que são tratados adequadamente, que tem um tratamento adequado. O restante não recebe um tratamento, né? Tem um tratamento inadequado, são muitas vezes descartados de formas inadequadas. Então, com a tecnologia atual disponível, é possível tratar os mais diversos tipos de resíduos das mais diversas formas. Nós vimos, né, aí
que um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje para cumprir a política nacional de resíduos sólidos está relacionado com a coleta e o tratamento do lixo produzido. Existem vários tipos de tratamento, contudo, todos dependem do tipo de resíduo e a quantidade de resíduo. Nós vamos ver então agora as formas de destinação adequadas que ocorrem no nosso país. Uma dessas formas é a compostagem. A compostagem é uma maneira de aproveitar então os resíduos orgânicos descartados diariamente, tá? Constitui então no processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Esse processo, então, tem como resultado final um produto que é o composto orgânico. Eles utilizam, então, no solo e eles não ocasionam, não tem aí nenhum risco ao meio ambiente. Então, é um tipo de destinação que ocorre por meio de um processo controlado de decomposição microbiana, que transforma matéria orgânica em adubo, tá? Ou até mesmo em ração animal, reduzindo então o envio de resíduos para o aterro sanitário. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os materiais orgânicos representam 51,4% da quantidade de lixo que nós geramos. E o mais interessante, gente, que na compostagem é utilizado micro-organismos em animais invertebrados, que em presença com a umidade e o oxigênio, eles vão se alimentar desse resíduo orgânico e aí vão proporcionando, então, que os elementos químicos e nutrientes voltem para a terra. Então, é uma coisa natural, tá? É uma coisa da própria natureza fazendo. Então, a compostagem é algo que vai melhorar, é algo que vai trazer um benefício, né, aí ao meio ambiente. A compostagem ela é muito utilizada quando os resíduos são compostos por grandes quantidades de matéria orgânica, como, por exemplo, restos de alimentos, tá? E é muito praticado no meio rural. Então, para ser aplicado aos resíduos sólidos urbanos, necessita-se de um rigoroso processo de triagem de sua fração orgânica para o livrá-lo de todo componente tóxico ou perigoso. O que principalmente acontece? Nós temos aí hoje, né, as lixeiras para coleta seletiva. Nós temos aí as lixeiras coloridas, né, que nós até vimos na semana passada. E muitas vezes tem a lixeira orgânica e o povo, né, não joga no lugar certo. Como eu falei com vocês, o que está faltando muitas vezes na política nacional de resíduos é a conscientização da própria população, para que realmente possa jogar o lixo no lugar certo, tá? Então, esse lixo orgânico, ele é transformado em um material estável e rico de nutrientes, que pode ser utilizado principalmente na agricultura, substituindo então aí os adubos químicos que são nocivos ao meio ambiente, que trazem algum prejuízo ao meio ambiente. Aqui nós temos, mostrando aqui para vocês exemplos de como acontece a compostagem. Então, a compostagem ele é um método mesmo, né, de tratamento do lixo, o mais interessante é que ele tem um baixo custo, gente, tá? E com o subproduto gerado, gera renda para outras pessoas, gera renda para as tratadoras que podem vender esse composto para outras empresas. Hoje nós temos empresas que têm feito essa compostagem e têm vendido esse adubo, tá, orgânico para empresas agrícolas. Então tem gerado esse tipo de tratamento desses resíduos
tem gerado, então, empregos, tá? Então a gente consegue fazer isso até mesmo dentro da nossa casa. Se você tem, né, uma plantinha, se tem uma horta na sua casa, você pode fazer esse tipo de adubo. Você pode pegar aí, né, os seus resíduos orgânicos e fazer essa compostagem e utilizar esse adubo, né, para sua planta. Pode usar esse adubo aí para sua horta, né? E aí reutilizar então o seu lixo orgânico. E isso, gente, muitas empresas têm feito também, porque diminuindo, né, o seu lixo orgânico, ela tem feito isso, como eu falei com vocês, toda empresa ela precisa de uma área, né, de preservação ambiental. Com isso, com essa compostagem, eles têm reutilizado, então, o lixo orgânico ali da empresa e ainda tem gastado menos por causa dessa área de preservação, porque tem utilizado essa compostagem, esse adubo orgânico nas suas preservações ambientais. Uma outra forma de tratamento e destinação é a reciclagem, que começou a ser falado, começou a ser discutido mais depois que teve essa aprovação da política nacional, dessa política nacional de resíduos sólidos, né? Depois de 2010 que a gente começou a ouvir mais sobre a reciclagem, né? Sobre os catadores, né? Aí, então essa reciclagem ela consiste da reintrodução dos resíduos no processo de produção. A reciclagem é uma das formas mais adequadas para o tratamento do lixo. É uma prática que precisa ser difundida, precisa ser mais divulgada, precisa ser mais, né, falada, principalmente por causa que a economia que se tem, né, na energia que é gasta nesse processo, nessa produção, né, e principalmente pela diminuição da utilização de matéria-prima virgem. Ela permite, então, reduzir o volume do lixo gerado, ao mesmo tempo em que evita o gasto de energia e de recursos naturais para a produção de novos materiais. Então, a reciclagem é um tipo de tratamento do lixo, do resíduo, onde o que não serve mais é reaproveitado, tá? E nesse reaproveitamento ocorrem então mudanças aí nas suas propriedades, no seu estado físico, químico, tá? Ou até mesmo no estado biológico, tá? De modo que vai aí atribuir as características para que se torne novamente uma matéria-prima ou um novo produto. Entretanto, gente, para ela ser viabilizada em maior escala, em maior quantidade, ela torna-se inevitável a adoção de políticas voltadas à regulamentação e incentivos para esse setor. O Ministério do Meio Ambiente, ele classifica a reciclagem como uma das alternativas de tratamento de resíduos mais vantajosos, uma vez que reduz o consumo de recursos naturais, poupa energia e água, diminui então o volume de lixo e gera emprego a milhares de pessoas. Então, para a gente ter aí essa reciclagem, nós precisamos ter ou incentivar aí a coleta seletiva. Aqui, como eu falei, né, para vocês anteriormente, aqui nós temos, as lixeiras, né? E cada lixeira tem a sua cor. Cada lixeira tem, né, um significado. O azul são os papéis, o vermelho é o plástico, o verde é o vidro. Então é bom, o correto é que a gente coloque o lixo no seu devido lugar, para que quando, né, quando tiver a coleta seletiva, ali é papel, que eles peguem o papel e levem aquele ali para o lugar destinado, o lugar que vai ser destinado, né, a forma de tratamento do papel. O que acontece muitas vezes é que
está tendo que fazer dois serviços, porque a pessoa que vai coletar tem que depois ficar vendo se realmente dentro dessa lixeira só tenha papel, porque infelizmente muitos cidadãos têm colocado lixos nos lugares errados, sendo que aqui está vermelho, está escrito que é plástico, tem jogado metal, tem jogado papel, e ali não é lugar de papel, é lugar de plástico. Então, como eu disse, a primeira coisa que precisa ser feita, né, é a conscientização da população, para que realmente possam jogar lixo no lugar certo, né? Principalmente para que a coleta seletiva dê certo, tá? E aí, para vocês perceberem, no Brasil, mais de 49% do vidro é reciclado. Mais de 98% de alumínio é reciclado. E mais de 61% do PET é reciclado, tá? No Brasil, menos de 10% do total do lixo no Brasil, ele é reciclado. Então, nós temos muito ainda para reciclar. Nós precisamos trabalhar ainda muito mais essa parte da reciclagem. No mundo, em relação ao mundo, na Alemanha, mais de 63% do lixo é reciclado. Na Coreia do Sul, mais de 59% do lixo é reciclado. Na Suíça, mais de 51%. No Canadá, mais de 24%. Então, a reciclagem do alumínio consome apenas 5% da energia gasta em sua mineração. Então, a reciclagem aí movimenta, tá, 160 bilhões de dólares por ano e emprega, então, mais de 2 milhões de pessoas. Então, se a gente trabalhar principalmente no nosso país essa parte, né, sobre a reciclagem, nós vamos ver, né, vamos movimentar, vamos ter aí uma renda maior e principalmente mais pessoas trabalhando, mais pessoas sendo empregadas. Aqui nós temos os benefícios da reciclagem. A reciclagem ela vai diminuir então a poluição do solo, do ar e da água, coisas que nós já estudamos aí, né, no início do semestre. Vai evitar então o desmatamento, vai melhorar a limpeza da cidade, evita o entupimento de bueiros e enchentes, porque os lixos não vão ser jogados, né? Vão ser jogados nos lugares corretos. Nós não vamos ter aí esse problema de jogar lixo no chão, né? Então nós não vamos ter aí, vamos evitar então o entupimento dos bueiros né, e com isso ter as enchentes quando começa a chover, né? Vamos ter também a redução do consumo de energia, pois, como já foi falado, a reciclagem ela diminui a energia gasta, tá? Promove então economia para as indústrias, evita o esgotamento dos recursos naturais, aumenta a vida útil dos aterros sanitários e reduz então os custos da limpeza urbana e principalmente gera então empregos. Como muitos materiais que podem ser reciclados possuem um período de decomposição muito longo, sua reciclagem então se torna crucial para impedir o impacto do acúmulo desses produtos na natureza, né, o acúmulo desses produtos no meio ambiente. E aqui nós temos exemplos, né, de como acontece essa reciclagem. Um outro tipo de forma de tratamento e destinação, a incineração, tá? A incineração, ela consiste então na queima do lixo ou do resíduo em fornos desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Então, ela é conhecida como uma forma de destinação adequada, sendo basicamente uma decomposição térmica dos resíduos, com o objetivo de reduzir o volume e a sua toxicidade. É um processo de redução de peso e volume do lixo pela combustão controlada.
ela é utilizada atualmente no país apenas para o tratamento de resíduos hospitalares e alguns resíduos industriais. Então, não é muito comum aqui no nosso país esse tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento é bastante difundida em países desenvolvidos e com pouca extensão territorial e normalmente é associada aí à produção de energia. Então, é um tipo de tratamento que, através da combustão, vai gerar energia térmica e que, posteriormente, pode ser transformada em energia elétrica, tá? No caso aí, só para vocês terem uma ideia, no caso dos plásticos, são produzidos cerca de 600 kW, 650 kW por hora, tá? De energia por tonelada de resíduo. Então aí, um pneu contém energia equivalente de 9,4 litros de petróleo. Então, é possível obter a redução de resíduos em até 5% do volume e 15% do peso original. E ainda é possível recuperar a energia contida nos resíduos. Então, essa maneira de tratamento do lixo é uma prática sustentável, uma vez que ocorre ainda uma redução de 70% a 90% da massa do material, restando então apenas um resíduo inerte. Não há geração de efluentes líquidos, né, que é resíduos líquidos, pois as águas de lavagem são neutralizadas e novamente utilizadas, tá? Os gases poluentes gerados são tratados no sistema de lavagem e de purificação de gases. Então, os materiais resultantes da queima ainda podem ser reutilizados na produção de artesanatos, de cerâmica e até mesmo da borracha. Só que, por outro lado, gente, o investimento é muito elevado, já que possui um alto custo de operação e manutenção, além da mão de obra especializada. Então, a incineração é um método seguro, é um método que realmente vai reduzir significativamente o volume do lixo, né? Mas a sua desvantagem, a sua grande desvantagem é o preço, né? O custo alto que ele tem. No entanto, o lucro com a venda de energia que ele produz, né? E do sobreproduto aí da queima, é uma grande fonte de lucro para esse tipo de negócio. Então, em longo prazo, o que gastou, né, para esse investimento dos fornos, né, da aquisição desses fornos, acaba sendo pago. Mas até conseguir esses fornos, eles gastam muito, é um preço, é um custo muito alto realmente. Então, né, as vantagens aí que nós temos da incineração: a redução do volume original de resíduo, a geração de energia, aumenta a vida útil dos aterros e ocupa menos espaço. Só que aí a desvantagem é o alto investimento, tá? O alto custo, né, desse tipo de tratamento. A mão de obra, ela precisa ser especializada, tá? Se ele for mal operado e mal mantido, gera resíduos mais perigosos ainda. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Algumas imagens que mostram as usinas de incineração de lixo têm a vantagem de demandar uma pequena área para a instalação e de reduzir, então, o volume de lixo descartado, tá? A fim de serem vantajosas para o meio ambiente, essas usinas possuem tecnologia para filtrar a fumaça produzida pela incineração e, dessa forma, então, é possível evitar a liberação de gás carbônico, que é responsável principalmente pelo aquecimento global. Um outro tipo de forma de tratamento e destinação que nós temos é o lixão ou o aterro
comum. Então, é uma área de deposição de resíduos sólidos a céu aberto, sem nenhum tipo de preparação do solo para receber esse tipo de resíduos. É uma forma de disposição final inadequada dos resíduos sólidos, visto que se caracteriza pela disposição de resíduos sobre o solo, sem medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Como não possuem nenhum tipo de proteção, esses locais se tornam fontes de poluição causada pela decomposição do lixo, contaminando o solo, os lençóis freáticos e o ar. Mesmo que eles sejam institucionalizados ou clandestinos, esses locais recebem volumes diários de lixo muito grandes. Por isso, né, tem essa política nacional de resíduos, tem aí, né, o novo marco que faz o fim desse tipo de tratamento, desse tipo de destinação, né? Que é acabar mesmo com esse tipo de lixão, com esse tipo de aterro sanitário. A matéria orgânica entra em decomposição e produz o chorume, aquele líquido escuro e até mesmo com mau cheiro, tá? Então, e ele ainda produz o gás metânico. O chorume escoa e penetra na terra, contaminando então a água dos lençóis freáticos, tá? Formado por metano, o gás carbônico, né? E o vapor da água, o biogás é liberado diretamente para a atmosfera, sem nenhum tratamento, sendo os dois primeiros agentes do efeito estufa. Não bastando o impacto ambiental, né, o acúmulo de lixo ainda atrai animais transmissores de doenças como ratos, moscas e baratas. Os lixões ainda são utilizados, infelizmente, né, sob enorme risco à saúde, como uma fonte de renda para a população carente, que recolhe material reciclável e, em alguns casos, chega a se alimentar dos restos encontrados no lixo. Apesar de ainda existirem muitos desse tipo, né, de lixões em todo o nosso país, essa forma de dispor, essa forma de tratamento, ela não é recomendada, tá, gente? Aqui, ó, são alguns exemplos do que nós temos de lixão. Ao tanto de animais aí, ó, que tem, tá? Então, se a gente puder, né, assim, as desvantagens que nós temos é muitas, né? Como eu já falei, vai poluir, né? Tanto o ar, vai poluir também aí as águas do lençol freático, vai ter aí vários animais que vão estar transmitindo algumas doenças. A única vantagem que esse tipo de tratamento tem é que diminui a quantidade de lixo nas ruas, tá? Ele é mais barato. Essas são as únicas vantagens. Agora, todas as desvantagens são: polui o ar com mau cheiro, atrai animais causadores de doenças, contamina o solo e o lençol freático com o chorume. Então, por isso, né, esse tipo de tratamento, esse tipo de destinação, ela prejudica ainda mais, né? Prejudica o nosso meio ambiente. Então, por isso que uma das coisas que tem nessa lei é o fim desse tipo de destinação. E aí nós temos o aterro sanitário, que entra no lugar do aterro comum ou dos lixões. O aterro sanitário nós temos até aqui um perto, né, ali em Santana do Paraíso, nós temos um aterro sanitário.
onde mostra aí, né, onde várias cidades utilizam, não só aqui o Vale do Aço, mas várias cidades ao redor utilizam aí esse aterro sanitário. É um espaço utilizado para receber resíduos sólidos gerados pela atividade humana. É a forma de disposição final de resíduos sólidos no solo em local devidamente impermeabilizado, mediante confinamento com camada inerte. Geralmente eles colocam, né, em cima desses resíduos o solo, né, um pouco de solo, né, segundo aí as normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando então os impactos ambientais. Em relação ao aterro sanitário, ele é regulamentado pela resolução do CONAMA 404 de 2008. Nós temos aí também a Lei 11.107 de 2005, tá? CONAMA, para quem não sabe, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, tanto a Lei 11.107 de 2005, como essa resolução, né, de 404 de 2008 do CONAMA, elas estabelecem critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário. O chorume, gente, ele deve ser tratado e ou reinserido ao aterro, causando o menor impacto ao meio ambiente. Para vocês entenderem, no lixão não tem essa impermeabilidade. Já no aterro sanitário tem. Então, o chorume, para que o chorume não afeta, não atinja o lençol freático, a base do aterro sanitário deve conter uma camada impermeável, tá? De polietileno de alta densidade, né? Sobre a camada do solo tem que ter aí uma camada impermeável de polietileno, tá? Para evitar então vazamentos de líquidos para o solo. Deve apresentar então sistema de coleta de biogás, né, que será queimado na atmosfera ou aproveitado para geração de energia. No caso de países em desenvolvimento, como o nosso país, sua utilização pode acontecer conforme previsto no Protocolo de Quioto, que resulta então na compensação dos critérios de carbono. Eu vou deixar para vocês disponível o Protocolo de Quioto para vocês entenderem, né, como que é essa utilização do aterro sanitário, tá? Então, o aterro sanitário ele acontece desse jeito, gente, ó. A cobertura que é feita não deve permitir a infiltrações, né, de águas pluviais, usando normalmente uma camada de argila compactada. O aterro sanitário deve apresentar, então, sistema para monitoramento ambiental e pátio de escotagem de materiais. Então, aqui, ó, o carro vem, coloca aqui o resíduo, tá? E aí tem que ter essa argila compactada para poder, então, ter esse cuidado, tá, da água quando for escorrer. Então, os aterros sanitários no Brasil são definidos como depósitos de resíduos sólidos urbanos de origem doméstica, né, também como a varrição e de vias públicas e comércios, tá? Isso daí em relação a esses tipos de resíduos, nós já vimos na aula anterior, tá? Os resíduos industriais devem ser destinados a aterro próprio de resíduos sólidos industriais, né? Que aí está na NR, tá? Que nós vimos aí, que vocês até fizeram um trabalho sobre essa NR, e principalmente de acordo com a NBR 2004, de 2004.
Aqui mostra, gente, como que deve ser o aterro. Então aqui, ó, ele é feito, né, uma camada, e aqui coloca essa camada de polietileno, e aí vem vem aqui com o resíduo, depois vem com uma camada de solo, depois coloca mais um pouco, aí vem com mais uma camada de solo. Quando chegar ao final daquela parte, daquele aterro, daquela parte que foi utilizada, que foi feito de aterro sanitário, faz então mais uma camada de solo e aí faz essa plantação. Então, né, por cima vai ver essa plantação, onde vai ter aí um modo de cultivo. E aqui, então, né, tá os resíduos que já foram utilizados. Resíduos, né, que foram aí destinados. Quais que são as vantagens e desvantagens dos aterros sanitários? As vantagens: reduz a poluição do ar e água e do solo, atingindo o limite de enchimento, transforma-se numa zona verde, é o que eu falei aqui para vocês, quando já acabou, já foi utilizado o máximo do aterro sanitário, é transformado esse lugar como uma zona verde. Permite produzir energia resultante dos gases libertados pelos resíduos em sua decomposição. Tem uma construção rápida, tem baixo custo de manutenção e uma grande capacidade. A sua desvantagem é que vai exigir, então, né, uma área muito grande, uma dimensão muito grande para ter, né, para receber, então, esse aterro, ter esse aterro sanitário. Exige a recolha, né, dos gases, e a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas pode acontecer se não for feito corretamente, tá? Aquela impermeabilização no solo, tá? Acontece, né, a formação de poeiras, a libertação de gases e a decomposição lenta dos resíduos. Aqui nós temos, né, uns exemplos de como é feito aí. Como eu falei com vocês, é feito essa impermeabilização do aterro, né, do solo aí para o aterro sanitário. Depois vai colocando o lixo, né, o resíduo, uma camada o resíduo, uma camada de solo, mais resíduo, uma camada de solo e resíduo, até quando já tiver terminada ali a utilização daquele local, tem que se fazer, então, a zona verde, né? Tem que aí, vocês estão vendo que fica tudo verdinho mesmo, tá? Faz essa parte como a zona verde. Conheça agora a diferença entre duas formas diferentes de descarte do lixo, o aterro sanitário e o lixão. No aterro sanitário, o lixo é depositado em local preparado. O terreno é nivelado e impermeabilizado com materiais resistentes que impedem a contaminação do solo e de águas subterrâneas com chorume, líquido preto e tóxico produzido pela decomposição do lixo. A substância é coletada através de drenos e recebe tratamento. Depois, é devolvida ao meio ambiente sem risco de contaminação. Os aterros sanitários são planejados para durar 20 anos, mas mesmo depois de desativados, continuam gerando gases e chorume. Por isso, devem ser controlados e monitorados. Já o lixão é uma área onde o lixo é jogado sem nenhum procedimento para evitar prejuízos ao meio ambiente. Neles, não há tratamento para o chorume e o vazamento da substância contamina o solo e o lençol freático. Nos lixões, é comum encontrar animais e insetos que são atraídos pelo mau cheiro. Mais da metade dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões para descartar os resíduos sólidos. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou até mesmo no nosso grupo do Telegram. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais, aprendido um pouco mais com essa matéria. Não esqueçam que na próxima aula
é a nossa terceira avaliação, a terceira e última avaliação. Eu vou deixar disponível aí a revisão para essa avaliação. Na semana que vem é a avaliação. Então, eu vou estar deixando na plataforma. Vocês vão aí no dia da nossa aula, vocês vão estar fazendo a nossa avaliação, tá bom? Tenham uma boa semana, uma ótima prova e até mais. Tchau!